você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família. Amigos, muito boa noite. Hoje é segunda-feira. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Programa com um assunto hoje bem interessante. Aliás, tem sido a tônica dos nossos programas. A pauta de hoje foi uma sugestão da advogada Irma dos Passos Rec. Violência infantil. Fico feliz quando acontecem essas sugestões. Para o programa de segunda-feira passada, por exemplo, a sugestão foi do meu filho, Genemar, quando entrevistamos 3 pessoas que viveram o drama da Covid-19. Na verdade, foram 4 relatos, 4 depoimentos, porque eu também falei sobre o drama que enfrentei com essa doença. Muito bom o programa. Aliás, teve gente que criticou, sabe o quê? A duração do programa. Achou muito pouco 1 hora de programa. Violência infantil, o tema do nosso programa de hoje. O abuso infantil ou maus tratos infantis são definidos como toda forma de violência física, emocional, psicológica, maus tratos, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial, sexual ou outro tipo de exploração, resultando em dano real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade. O pior disso tudo, muito pior, são os crimes, os assassinatos, crimes bárbaros que têm sido praticados contra crianças e adolescentes. E aí entram em cena padrastos, madrastas, ou então o próprio pai ou a própria mãe, por incrível que possa parecer. Crimes estarrecedores, crimes hediondos, e que têm acontecido até com certa frequência. O mais recente foi no Rio de Janeiro, o caso Henri Borel, que envolveu doutor Jairinho, que é vereador, padrasto da criança, e a mãe do garoto Monique Medeiros. A criança teria sido, inclusive, submetida à sessão de tortura pelo padrasto, doutor Jairinho. O casal foi preso pela suspeita de homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e sem chances de defesa para a vítima, e por atrapalhar as investigações e ameaçar testemunhas para combinar versões. O caso do garoto Rafael Matheus Winks, 11 anos de idade, do município de Planalto, aqui no Rio Grande do Sul, morto pela própria mãe. A mulher alegou que a morte teria sido ocasionada por medicação. No entanto, a versão apurada pela polícia apontou que a criança morreu por estrangulamento. O caso Bernardo Boldrini. Os 3 suspeitos da morte do menino, Bernardo Boldrini, o pai, Leandro Boldrini, médico, a madrasta Graciele Ugolini e
a assistente social Edelvânia foram indiciados por homicídio qualificado. A investigação apontou que Leandro Boldrini, pai do Bernardo, que era médico, repito, atuou no crime de homicídio e ocultação de cadáver como mentor, juntamente com Graciele. Ele também auxiliou na compra do remédio Midazolam em comprimidos, fornecendo a receita azul. Leandro e Graciele arquitetaram o plano, assim como a história, para que tal crime ficasse impune. Esse foi outro crime que repercutiu muito em nosso estado. Citei apenas esses 3 exemplos, mas são dezenas de outros casos por este estado e Brasil afora. Os nossos convidados para o programa de hoje, promotor de Justiça da Infância e da Juventude, Dr. André Luiz Taroco Pinto, a advogada Irma dos Passos Rec e a psicóloga Denise Tranhago, aos quais agradecemos imensamente por terem atendido ao nosso convite para participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Doutor André, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Ademar, boa noite aos demais participantes aqui e aos ouvintes. Doutora Denise, muito boa noite, também obrigado pela sua presença. Boa noite, Ademar, obrigada pelo convite, boa noite a todos da mesa e aos que estão nos ouvindo. Advogada Irma dos Passos Rec, muito boa noite, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua sugestão bem interessante. Boa noite, Ademar, boa noite aos demais componentes aqui do nosso bate-papo, boa noite aos ouvintes da Rádio Lagoa FM, bem como os telespectadores da Lagoa FM. Um assunto bastante importante, Ademar, dado aos casos que acontecem, e como já coloquei em outra oportunidade nessa mesma rádio, são casos em que a mídia dá um certo destaque porque envolve pessoas conhecidas. Mas nós temos, e como citei, vários casos que acontecem no dia a dia, próximo a nós, e você relatava esses 3 casos semelhantes aí, nessa época mesmo do assassinato do menino do Rio de Janeiro, nós tivemos aqui, em Bom Princípio, o assassinato pelo padrasto de uma menina de 13 anos. Tivemos também, o ano passado, aqui no município de São José do Ouro, me parece, o assassinato de um menino, me parece que de 3 anos, em que o padrasto também foi indiciado. Então, assim, são casos que estão muito próximos a nós e que um ou outro, dada a relevância das pessoas envolvidas, tomam uma maior proporção. Mas é um assunto sério, é um tema sério, que nós, enquanto sociedade, precisamos urgentemente fazer alguma coisa. Aliás, foi o assunto que abordou em seu comentário de terça-feira, em seu comentário aqui na Rádio Lagoa FM, essa questão da violência infantil. Nós nos pautamos mais na violência intrafamiliar, até pela nossa experiência como profissional. Nós temos a nossa especialidade em Direito de Família, em que hoje, dada a transformação da sociedade, dada a evolução, mas principalmente a transformação, nós temos assim, a formação de famílias diferentes do que há muitos anos se formava. A gente chama de famílias retalhos, que são aquela mãe que já tem um filho, que forma uma família com um novo companheiro, que às vezes não tem filho, e tem que assumir os enteados, ou às vezes esse companheiro forma com esta mulher e tem outros filhos, e às vezes ele traz os filhos dele, e vice-versa. Nós chamamos de família retalhos, onde se juntam todos esses membros, e às vezes não bem trabalhados, acontecem desvios sociais, desvios psicológicos que acabam em crimes. Nós sabemos, até pela analogia do retalho, o retalho bem trabalhado, ele pode formar uma bela colcha. Agora, se esses retalhos não forem muito bem trabalhados e combinados, com certeza virarão fiapos. Né? Então, é um problema sério das famílias hoje em dia. Às vezes não estão muito preparados para formar uma nova família ou para aglomerar essas famílias existentes e acaba dando problema. É aquilo que salientei na abertura, a doutora Denise. Citei apenas 3 exemplos, até porque, se fosse citar todos que poderíamos pesquisar, iríamos
ocupar todo o espaço do programa só relatando os casos. São dezenas e dezenas. Crimes hediondos, doutora Denise. Quero fazer um gancho com o que a Irma falava. Esses retalhos, né, nós denominamos, são as novas configurações familiares. Né, uma vez nós tínhamos o vô, a avó, paterno, materno, o pai e a mãe, e esses teriam seus filhos, e assim sucessivamente, né? Hoje tem essa nova configuração, que é o que você traz, Irma, né? Essas vão surgindo membros, e todos vão vivendo dentro de um mesmo espaço, um espaço geográfico, cada um com seu interesse, cada um traz uma história, né? O que assim tem nos chamado muito a atenção dentro da psicologia é que o formar uma família também ficou muito fácil. As pessoas resolvem isso de uma forma muito pouco pensada. Né? Esses dias eu estava escutando uma doutora em família e ela dizia assim, ó, eu fico arrepiada quando alguém me diz que vai morar junto antes de 2 anos de relacionamento, o antigo namoro, cada um na sua casa. Né? Hoje as pessoas nem mais conhecem isso, né? Não existe. As pessoas já vão viver e para daí se conhecer e não sabem quais são as condutas reais, com que personalidade você vai conviver, quais são os hábitos dessa pessoa, quais são as patologias dessa pessoa. Porque quando você conhece e em 2 meses você vai fazer uma união com essa pessoa, você está no momento da paixão. E quando se está no momento da paixão, a paixão nos coloca... Tem uma autora também que diz assim, a paixão coloca um óculos cor-de-rosa. Você só vê as qualidades. E se a pessoa tem um defeito, às vezes ele fica um pouco explosivo. Mas é só quando... E justifica. Só que essa explosão, ela vai vir a acontecer dentro de casa. E daqui a pouquinho vai vir a acontecer com o teu filho ou a tua filha. Né? Porque essa criança, ela vai ter comportamentos que vão incomodar essa pessoa que já tem um traço de personalidade bastante agressiva e pouco autocontrole. Né? Então, realmente, como a Irma traz essas novas configurações familiares, elas estão trazendo e trarão. Né? Bem como eu tenho, assim, às vezes pode ser até um pouco antipático da minha parte, mas a própria questão, assim, as mulheres, né? Se nós olharmos especificamente a mãe do Henri, né? Ela tem um modelo, um perfil muito diferente do que mães, de mulheres que foram mães nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, né? O perfil dela é muito diferente. Esse lado materno, ele está se encolhendo dentro da mulher. E outras questões estão tomando tamanho dentro da mulher, né? Passo é que ela, com 2 dias após a morte do filho, ela conseguiu ir num salão de beleza, arrumar os cabelos, arrumar as unhas, fazer selfie e postar, né? E isso eu falo de cadeira, né? Porque quem me conhece sabe que eu passei por isso. Então, você conseguir cuidar da tua vaidade, né? Após o assassinato do teu filho, a perda do teu filho, seja de que forma, então é uma coisa assim muito violenta, né? Agride qualquer ser humano aquela cena desta mãe. Então, onde está o lado materno? Que tamanho o lado maternal é dentro desta mãe? Exato. Não, e um outro caso, conforme relatei na abertura do programa, doutora Denise, esse em que a vítima foi o garoto Rafael Matheus Winks, 11 anos de idade, morto pela própria mãe. A mãe esperou o garoto dormir
e acabou matando-o estrangulado. E depois arrastou o corpo e colocou numa caixa, numa casa vizinha. Sim. Tem um psiquiatra que é uma das maiores autoridades assim que trabalha nessas questões, o Dr. Guido Palomba, e ele coloca assim, ó, que nenhuma mãe que pratica ou que está envolvida numa situação dessas, ela tem saúde mental. Ele é taxativo com relação a isso, né? A mãe do Rafael, eu não sei, doutor André e a Irma, assim, se já tem maiores dados, eu não tenho conhecimento, assim, ó, o que ela tem dito justificado para ter feito, né? Porque ela tem um comportamento patológico, né? Ela é uma sociopata, ela tem uma conduta patológica. Agora, o que ela justificou, né, o que encobre isso, o que ela verbaliza, o que ela racionaliza, eu não, né, meio que saiu da mídia esse caso, né, a gente não tem mais acompanhado. Agora, os outros casos, onde, mesmo no caso do Bernardo, que o pai foi o mentor? Foi o mentor, tanto o masculino quanto o feminino que permite, é porque essa pessoa já fez uma escolha pelo namorado ou namorada em detrimento do filho. Então, eles já optaram. A mãe do Henri, ela optou pelo doutor Jairinho. Ela fica minimizando as agressões que o filho sofria. Ela sabia pela empregada que a criança estava sendo agredida e ela tratava isso por telefone. Eu não sei onde ela estava, ela ficou no lugar onde ela estava. Quando uma mãe diz, dá licença, eu preciso ir para casa porque está acontecendo uma coisa muito grave. Qual a mãe que não vai ir na defesa do seu filho, né, ao vivo? Ela vai lá para socorrer o filho. O filho está sendo ameaçado de morte. E essa mãe fica orientando por telefone, como quem diz assim, dobra aqui, dobra ali, dobra lá. Então, onde está o lado materno dela, que tamanho que ele tem, e ao mesmo tempo ela já tinha dentro dela, lá no inconsciente dela, ela já tinha feito uma escolha. E ela minimiza o que está acontecendo. Não vai acontecer nada, não. E ele já fez isso e não aconteceu nada. Como se as coisas fossem acontecendo. O pai do Bernardo, a mesma situação. Ele já tinha feito uma escolha pela namorada, pela companheira. Então, tem uma decisão e tem uma patologia muito séria, que é a patologia da falta de empatia, falta de altruísmo, do não afeto, da não sensibilidade, e assim por diante. Doutor André, o que dizer desses casos estarrecedores? E tem uma outra situação também gravíssima, questão do abuso sexual, via de regra, por padrasto, por avô, e às vezes até pelo próprio pai. Uhum. Demar, é complicado, assim, enquanto eu ouvia, né, as doutoras comentando a respeito, né, nas suas falas, vai passando um filme na nossa cabeça, né. Infelizmente, eu atuo nessa área, ou felizmente também, né, há bastante tempo, e já me deparei com vários casos. Posso escrever um livro, né, de situações de violação de direitos à criança, né, e adolescente, e principalmente intrafamiliar, né. Esses casos midiáticos, geralmente eles aportam por conta, como a doutora Irma comentou, uma repercussão em razão do status, muitas vezes econômico, né, dos envolvidos, mas é uma realidade que a gente verifica muito, né, em todas as camadas, né,
O que a gente muitas vezes fala é que, ou porque não dão muita bola para aquele tipo de vítima, né, mais miserável, digamos assim, né, que é uma grande vulnerabilidade já social e enfrenta todos esses problemas, ou por outro lado não chega a muitos dos casos, e quando chega esses casos de repercussão, dá essa notoriedade, porque a gente fala que o muro, né, dessa pessoa, o muro da casa da pessoa com condições econômicas, ele é um muro alto, que a gente fala, ou seja, é difícil de penetrar, é difícil de chegar lá. O muro da casa do pobre, do miserável, não tem cerca. Qualquer um entra lá e chega, invade e descobre o que está acontecendo. Mas naquele abastado, naquele classe social mais alta, muitas vezes o Estado não chega lá, né? Os agentes públicos não chegam lá, os vizinhos não relatam. Há uma certa até sigilo na própria família, né? A própria família sabe o que está acontecendo dentro da casa, mas não vaza por vergonha do que a sociedade vai falar sobre aquela família tradicional da cidade de Lagoa Vermelha, né? Só que é uma realidade, infelizmente, que ocorre em todos os locais, né? O problema é só o que chega mais na gente, né? É esse, por conta dessa facilidade de acesso que o Estado tem às camadas economicamente mais baixas, né? E claro, o fato do homicídio, né, é o crime mais grave que a gente possui, né, ainda mais contra uma criança, a gente fica estarrecido porque a gente não consegue... Indefesa. Exatamente, a gente não consegue entender que o ser humano tem essa maldade tão grande de matar uma pessoa dentro da sua casa, né? Então é chocante. Mas a questão da violência sexual, eu vou dizer que eu acho que ela é tão grave quanto, né? Porque ali tu tá matando a alma daquela criança, né? A inocência daquela criança, e muitas vezes é o tio, é o avô, né? É o pai. Mas assim, é impressionante a quantidade de avós e tios, né? Fora os padrastos, que realizam esse tipo de conduta, e muitas vezes na confiança que os pais depositam naquela pessoa, que em tese tem uma reputação ilibada, ou que em tese nunca cometeu nada desse tipo, desconfia e deixa a criança frequentar aquele local, e essa pessoa adulta se aproveita da inocência dessa criança, e geralmente vem com um ato intimidatório, coativo, de ameaça, de que caso aquela criança relate os abusos que vem sofrendo, ela vai matar o pai e a mãe, né? Vai tirar a criança ou vai sequestrar a criança da casa. A criança aliena essa ou fantasia, né? Essa repercussão, ela incute um medo e ela se retrai e ela muda o comportamento. E muitas vezes os pais não conseguem ler, né, os seus filhos a respeito de que está ocorrendo um problema muito grave. Muitas vezes chega à promotoria de justiça por conta de professores, por exemplo, a direção da escola, que consegue perceber uma mudança de atitude daquela criança dentro da escola. Ela tinha um comportamento alegre, ela tinha um comportamento mais extrovertido, e de uma hora para outra aquela criança ela começa a mostrar, né, uma introspecção, ela não consegue mais se relacionar com os colegas, e aí entra a parte daí né, das psicólogas, enfim, que começam a fazer esse trabalho e começam a extrair da criança, até para empoderar essa criança de que ela tem condições de relatar o que está sofrendo e que ela vai ter uma proteção adequada, né? Então a gente vê isso todos os dias, né? É algo assim, não tem como descrever a violência que se faz com uma criança vítima de um abuso, seja de que natureza for, né? E é um problema que a gente vê assim, muito pela essa disfuncionalidade familiar, né? Ou seja, é pai e mãe muito, eu digo assim, 80% dos casos que a gente pode verificar é com relação a pais e mães alcoólatras ou na drogadição, e aí deixam os filhos com qualquer outro, ou eles próprios, né, fazem essas questões com os filhos, ou são pais muito realmente negligentes, que saem e não cuidam realmente, né, dos filhos da maneira adequada. E aí isso eles deixam, né, sob a guarda de uma pessoa que em tese eles confiam, e aí começa a ter esse tipo de problema. Mas eles não enxergam, né,
até porque acho que estão alienados que são, eles não conseguem ler, né, a mensagem que a criança passa na mudança do seu comportamento dentro de casa. Então é algo realmente muito difícil, inclusive, de a gente conseguir, né, trabalhar nesses casos, porque realmente ocorre na clandestinidade, ocorre sem testemunha ocular, geralmente, muitas vezes é a palavra da vítima, né, que tem que passar por todo um processo de avaliação psicológica para ver se ela não está fantasiando, se ela não está inventando aquela história, se ela não tem um outro tipo de problema. Ou seja, ela é submetida a uma outra violência, né? A gente chama de uma violência institucional, inclusive, para que ela consiga rememorar tudo que ela passou, para que a gente possa daí agir, né, contra os agressores, enfim. Então é um trabalho bem complicado e bem delicado, assim, de se atuar. Uma observação que me fora feita durante o dia. Na pandemia, os casos de violência infantil aumentaram muito. As professoras falam que as crianças e adolescentes confiam muito nelas, mais do que nos pais, mais do que nas mães. Pela experiência e estudo que os professores têm, conseguem ver os sintomas nas crianças, as mudanças de comportamento, em cima daquilo que o senhor estava comentando, doutor André. E tem o abuso sexual, que também acontece muito praticado pelos pais, padrastos, avós, tios, né? É uma outra situação, assim, extremamente grave, não é mesmo, irmã? Assim, eu abordo mais a parte social, doutor André, assim, eu vejo que ele centra bastante o comentário dele na parte mais da parte do crime, da parte jurídica, a Denise na parte psicológica, e eu, como falei, como eu trabalho mais com essa área no escritório, eu vejo assim, que é uma deficiência da nossa sociedade. As pessoas, e como a Denise colocou, como os relacionamentos estão fáceis de se formar e fáceis de se dissolver, assim, as pessoas não estão muito preocupadas com os filhos. A hora que eu já tenho filho e eu resolvo estabelecer um outro relacionamento, eu não estou pensando muito no meu filho. Quem é que eu vou colocar dentro de casa? Como a pessoa que vai estabelecer um relacionamento com alguém que já tem filho, ela não está muito consciente de que ela vai ter que ir com aquela pessoa, que essa pessoa já tem um filho, que ela vai ter que tratar como se filho dela fosse, porque não tem outra forma de você estabelecer um vínculo familiar com uma mulher ou com um homem que já tenha filho, se não for você tratando aquela criança, aquele menor, como se fosse teu filho. E é essa a consciência que está faltando hoje em dia na hora de se formar esses novos relacionamentos. Eu não tenho filho, eu vou viver com alguém que tenha. Eu estou preparado, eu tenho maturidade suficiente para enfrentar junto com a minha companheira ou com o meu companheiro os problemas, todo o crescimento dessa criança. Porque nós falamos assim, o doutor André falou muito bem da parte criminal, do abuso sexual, mas nós temos a violência emocional, que às vezes um padrasto, uma madrasta causam enorme violência nessa criança dentro de casa, deixando de lado, não dando atenção, porque a criança ela precisa de atenção, não dando atenção para essa criança, tratando diferente essa criança dos filhos que eles têm em comum. Então isso hoje em dia, eu vejo no escritório, mulheres que me procuram para fazer a separação. Primeira coisa que elas falam: mas eu não abro mão da guarda. Você tem que questionar, mas você está preparado para ter a guarda dessa criança? Você vai estabelecer um novo relacionamento, você vai saber que você tem que colocar o teu filho em primeiro lugar. E é isso que eu falo. Eu acho assim, você, depois que tem um filho, foi você que gerou esse filho. Tem que vir em primeiro lugar. Não é a questão que a pessoa não possa mais. Não, agora eu vou morrer para o mundo, não posso mais estabelecer relacionamentos. Pode e deve, mas eu acho que a prioridade é o teu filho, porque a responsabilidade é do teu filho. E eu comentei e coloco que assim, enquanto sociedade, nós temos ali todos esses programas de estratégia de saúde familiar, eu acho que deve ser trabalhado isso aí.
tanto com a mulher quanto com o homem. Quando vai separar, quando vai formar novas famílias, você está preparado para o que você vai enfrentar? Porque assim, os relacionamentos são muito descartáveis hoje em dia. E às vezes o filho do companheiro, da companheira, é o entrave. Ele está sendo um obstáculo para eu me relacionar bem, para eu ter uma vida feliz com o meu companheiro. E daí entra as patologias e acabam acontecendo os crimes. Os crimes de homicídio, os crimes de abuso sexual, crimes psicológicos, porque uma tortura psicológica da criança, os crimes emocionais. Tem crianças extremamente doentes hoje vivendo numa família que parece ao mundo que é uma família perfeita. Só que não. Então, acho que o Estado está falhando, a sociedade está falhando, temos que ajudar a essa nova realidade de família que está aí. O nosso boa noite, a Tatiane Antunes acompanhando o nosso programa, Assunta D'Ameto também ligada com a gente, Maria de Lourdes Dallagnese, sempre acompanhando o nosso programa, Luciana Tozeto Monhon, Cirlei Fagundes, e a Ana Paula e Luciano Dutra também acompanhando o programa, inclusive elogiando, definindo como excelente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Doutora Denise, no terreno da psicologia, há uma explicação para esse tipo de comportamento com relação aos crimes, aos assassinatos praticados pelos próprios familiares, ou então o abuso sexual? Se é que existe uma explicação? Existem estudos. Ainda não há algo assim definitivo que se possa dizer é isso, né? Existe uma predisposição, existe uma carga genética nessas pessoas. E nesse ambiente em que a pessoa vai estar, ela vai atuar essa sua monstruosidade, vamos dizer. Como a irmã disse assim, ó, de repente a pessoa já tem toda uma característica na personalidade dela. Era aquele lá que já fazia maldade pro animalzinho, era aquele que não ficava chateado, se magoava ou se machucava o amigo. Então ele vem trazendo determinados comportamentos. Quando ele chega num relacionamento e ele encontra um entrave, e esse entrave é duradouro, é todos os dias ali, aquela criança impedindo a pessoa, por exemplo, nos casos conhecidos onde havia, vamos dizer, um poder aquisitivo, impedindo de eu ir jantar fora, impedindo de eu viajar, impedindo que eu possa ficar assistindo um filme, bebendo alguma coisa, porque é uma criança, precisa fazer as tarefas, precisa tomar banho, precisa chorar, precisa da mãe, precisa da presença. Eles atuam a sua monstruosidade. Então, disse que tem uma predisposição e existe esta ocasião onde a pessoa vai atuar todo esse seu ser monstruoso, como a gente diz, né? Ele consegue fazer isso. A gente sempre diz assim, a pessoa consegue fazer determinadas coisas que a gente jamais, né? Às vezes a gente tem dificuldade para matar uma barata, né? E eles conseguem e ficam repetindo, e eles têm um prazer naquilo, eles não têm dor. No momento em que o padrasto do Henri agredia, chutava e impedia ele de relatar, dizia para ele que não era assim, ou ameaçava ele o que poderia acontecer se ele contasse, se ele se queixasse, né? Ele saía dali e ia fazer aquilo que lhe gratificava, aquilo que ele tinha vontade de fazer. Ele não ficava sofrendo. Quando qualquer pessoa dita normal, como nós aqui, né? Se acontecer um dia de dar um tapa na poupança do filho, que nem a gente diz, doeu mais em mim, né? A gente ficava assim com o coração na mão, né? Assim, é uma coisa que não se permite fazer, né? Então,
Por quê? Porque nós temos sentimento, nós temos empatia. Essas pessoas não têm. É o que se sabe até agora, Ademar. Não se sabe muito. Não se sabe ainda muito o que se processa no cérebro dessas pessoas. Tem muitas pessoas estudando para se chegar a um denominador. Assim como tem filhos matando pais. Né? Existe essa realidade também. Né? Adultos, como diz a Irma, assim, ó, que aparentemente são pessoas produtivas, saudáveis, mas que agridem seus pais idosos em casa, que fazem mal, que não assistem, que deixam essas pessoas, conseguem deixar essas pessoas passando necessidade, tendo carências de alimentação, de cuidados de higiene, de cuidados afetivos. Filhos que vão visitar seus pais idosos uma vez por mês, não sabem como que esses pais estão se resolvendo. Então, existe a agressão de todas as formas, né? A negligência de pais para filhos, de filhos para pais, é toda uma reformulação social, né? E eu quero só falar mais uma questãozinha, assim, a questão da escola, né? Essa confiança nos professores, muitas vezes ela acontece porque ali dentro não acontece o abuso, né? A gente raramente, assim, é muito, né, difícil, não sei, para o doutor, se chega até ele, assim, que o abuso aconteceu dentro do ambiente escolar. É raro, né, doutor? Sim. Então, lá a criança se sente mais segura para contar. E outra coisa, a professora dificilmente vai julgar, porque a criança teme muito ser julgada. Desagradar a mãe ou pai. E ela se sente culpada, ela sempre assim, ó, quando chega até nós, sempre chega a dúvida assim, será que eu fiz alguma coisa para que ele agisse assim comigo? Então a criança ou o pré-adolescente pensa assim, porque às vezes a gente pensa essa agressão que ela seja, a gente imagina quase sempre heterossexual, né? Mas muitas vezes, várias vezes, inúmeras vezes ela é homossexual. Principalmente, né, o homem, né, o padrasto agredindo, abusando do enteado, né, e ele também, o que será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa para que ele tivesse abusado? Então, lá no colégio, ele fica mais seguro que ele não vai passar por esse questionamento. E na família, sim, mas o que tu fez? Mas, doutora, é um sentimento de culpa que essa criança também ela traz. Porque ela se culpa de estar ali naquele relacionamento, naquela situação, e muitas vezes ela carrega com ela a culpa de estar atrapalhando um relacionamento que na cabeça dela e que foi incutada a ela, um relacionamento sadio. Ela pensa assim, eu estou sendo estorvo. E aí vem um sofrimento muito grande. Sim, sim. É como também nas crianças, quando o agressor diz não conte, sim, ele não conta para não atrapalhar o relacionamento do padrasto e da mãe. Não incomode tua mãe. Uhum. É muito complexo. Doutor André, nós temos a violência infantil, falamos basicamente em cima da violência infantil, mas temos a violência infantil juvenil. O que causa a violência infantil? O que causa essa violência? Está me se referindo ao agressor ser o adolescente, no caso? O que causa a violência infantil? Isso de alguma forma já foi abordado, né? Mas na sua visão... O adolescente como agressor, no caso, né? A gente está tratando mais como vítima, né? Como vítima, né? É multifatorial, né? Não tem uma causa específica, né? São várias. Para que a gente possa estabelecer, né?
Mas eu vejo assim uma observação, até porque realmente não tem como a gente não existem estudos científicos, né, a respeito disso, assim, muito claros, mas uma questão observacional da própria prática, né, que a gente atua muito, é uma, que eu chamo assim, é uma disfuncionalidade intergeracional, né, em que esses problemas eles são passados de geração para geração. Geralmente os pais abusadores, eles muitas vezes foram abusados ou vivenciaram muito abusos quando eram crianças, né? E aí transmitem isso, reproduzem aquilo que, enfim, era o ambiente em que eles se encontravam. E isso vai passando, né? Óbvio que isso não justifica, né? Só que o que a gente nota muito é uma falta de investimento em política pública, né? Nessa área. Se a gente fosse colocar e coletar dados, né, dos prejuízos que a violência de qualquer natureza... Políticas públicas nesse sentido, não é mesmo, doutor André? Elas são muito precárias, né? Elas existem, tem uma boa vontade, né? As equipes técnicas, e aí eu me refiro aqui ao município de Lagoa Vermelha, tem uma ótima atuação dentro da quantidade de servidores que tem para atender uma demanda imensa, né? Mas o que eu digo assim, se a gente fosse colocar em dados os efeitos que isso gera ao município, seja na questão hospitalar, na questão de saúde, em questões de escola, abandono, ou seja, esse efeito, essa consequência, talvez ela seja muito mais cara para o município, né? E tem um ônus muito maior ao município do que se a gente investisse na prevenção ou numa atuação. Por exemplo, aqui em Lagoa Vermelha, desde que eu cheguei, há uma lenda, uma novela para se constituir um órgão que é chamado de CREAS. Né? O que é o CREAS? A gente tem um CRAS, que é um serviço de atendimento de assistência social, que atua nas famílias, né? Que deveria ser aquele trabalho mais preventivo de atuação nas famílias, e tem uma outra dentro da política, né, de assistência social, que é o CREAS, que é um órgão que estabelece já uma atuação mais no foco do problema mesmo, né? Quando já houve o problema, essa equipe técnica atuaria no seio dessa família. Tem recursos federais para isso, tem recursos federais que vieram para Lagoa Vermelha, eu posso falar isso porque eu sei, e que foram devolvidos várias vezes, por falta de interesse político. Infelizmente é isso, né? E eu não digo dessa gestão, isso já vem há algum tempo, né? Mas colocam somente o orçamento no papel, que fazer concurso e contratar servidor é caro, mas não esquecem de todo o problema que isso, né, possui. Então, falta também essa conscientização, eu acho que, como a doutora Irma estava trabalhando a questão da sociedade, né? É o papel nosso da comunidade em si, também de exercer a cidadania, e na hora que a gente for exercer nosso voto, na hora que a gente for cobrar dos nossos políticos, colocar essas questões essenciais, né? E não ficar discutindo se o quiosque na frente da praça é interessante ou não, eu fico vendo isso o dia inteiro. Só que não se esquecem da questão lá da violência sexual, da questão do problema que atinge mesmo o cerne da nossa sociedade, né? Então, me parece, olhando assim, que falta um pouco de incentivos, e eu não digo só em Lagoa Vermelha, eu falo isso é um problema macro, né? Nesse olhar assim, de atuação mais específica nessas famílias, né? Nesse problema. No investimento na escola, como agora a gente está em pandemia, né? Aumentaram os casos diz, né, que aumentaram os casos de abuso ou de violência dentro da família no período agora da pandemia. Muito se deu, na verdade, talvez os casos sempre ocorreram, né? É que agora, porque estão mais em casa, os vizinhos estão conseguindo enxergar talvez e denunciar melhor, né? Eu notei muito, aumentou a violência doméstica, aumentou a violência contra idosos, aumentaram diversas demandas, mas na verdade eu já não sei dizer se isso realmente aumentou ou se agora o pessoal está enxergando um pouco mais, né? Mas, por exemplo, hoje a gente está com esse problema sério das escolas fechadas, né? Enfim, em que é um local de proteção
a essas crianças, né? A um trabalho para essas crianças. A gente teve no município aqui um trabalho bem interessante e eu participei, posso relatar, por exemplo, de ir às escolas, e principalmente nas escolas públicas, e dar palestras sobre abuso sexual, sobre violência sexual, né? E era muito interessante ver, ao final, adolescentes se enquadrando naquela situação de abuso que ela não estava enxergando que estava sofrendo dentro de casa, e serviu como um alerta, né? Ou seja, algo pequeno, né? Que não gasta tempo, não tem custo, né? Que a gente só basta ter uma boa vontade de ir lá fazer dar uma aula, uma palestra a respeito disso, e aí tu receber depois vítimas te procurando, ganhando uma confiança e relatando aquilo que ela está sofrendo dentro de casa, né? E muito isso por conta da escola, né? Ou essa confiança com a professora, com a diretora da escola, né? Que tem também esse treinamento, esse olhar para conseguir extrair da criança, né? Porque é muito comum na prática, e já aconteceu de adolescentes relatarem que tentaram conversar com a mãe, né, a respeito do fato, e a mãe não acreditar. A própria mãe ficar do lado do companheiro, do pai, enfim, da outra pessoa, do avô, do tio, do irmão. Eu tive um caso agora, não aqui nessa comarca, mas numa outra que eu substituo, em que a avó tinha a guarda da neta, né? Os pais eram falecidos, e o tio, no caso o filho da avó, né? O tio da criança, 2 tios inclusive, começavam atos de abuso contra ela. Ela relatava para a avó. Em síntese, a avó preferiu deixar os 2 abusadores dentro de casa do que cuidar da adolescente de 13 anos, não acreditar nela, e a gente teve que acolher, colocar ela numa instituição para proteger ela contra os 2 barbados, que hoje estão sendo processados, um já está preso pelos atos, e ela também processada por negligência e omissão, né, na proteção que ela deveria como guardiã da neta. Mas para ver o problema, né, que a gente às vezes tem com o adolescente de não conseguir um respaldo do próprio pai ou da própria mãe que está sofrendo aquele problema, que não acredita que o familiar possa fazer aquilo porque ela é uma pessoa do bem, uma pessoa religiosa, uma pessoa, né? Então esse é um problema muito grande que a gente vê no nosso dia a dia, assim, né? É grande a demanda aí da promotoria da infância e da juventude com relação a essas questões, doutor André? É grande, é bastante, assim, infelizmente, né? A gente tem muita suspeita, né? Muitos casos, porque como é caso que geralmente não tem testemunha, né? Ou casos que... Então a gente precisa de todo esse trabalho da equipe, né? De psicólogos, de assistentes sociais, né? De ganhar essa confiança com o adolescente para que a gente consiga ter um início de prova, porque muitas vezes o abuso, ele não é somente... não deixa vestígios muitas vezes, não é uma relação sexual, um ato, às vezes é só o passar a mão, só, né, mas eu digo, não deixa aquele vestígio, né, mas às vezes é um abuso de passar a mão, de dar beijo, de abraços inadequados, colocar no colo, né, de forma inadequada, que um exame pericial não vai detectar isso, ou seja, tu não vai ter vestígios, né, do ato, então tu tem basicamente a palavra daquela adolescente. E aí é o trabalho de prova sobre a credibilidade desse relato, né? E aí muitas vezes se tenta, de alguma maneira, ou a defesa do agressor, enfim, fazendo o seu trabalho, que é natural, tentar desacreditar a palavra da vítima, colocar ela como uma menina já da vida, né, que tem namoradinhos, e é sempre a mesma historinha. Que tá fantasiando, que tá... Exato, e daí tu submete ela a uma nova violência, né? E aí muitas vezes ela se retrai e não relata, né? A doutora Denise tem aqui mais algumas observações bem interessantes para fazer, é isso? Não. Já discorreu sobre isso não. aqui? Não. Estamos nos encaminhando já para o final. Passou ligeiro. 1 hora, 2 toques. O que teria para acrescentar em cima dessa questão, deste tema que nós estamos abordando hoje, doutora Denise? Sabe, escutando, né, o doutor André, a doutora Irma, eu sempre fico com um certo medo, assim, ó, de que quando as questões começam a
a ser reincidente, as pessoas começam a acostumar. As pessoas acostumam com essa normalização da situação. Acho que é normal. E daí assim, mas o fulano lá também era uma pessoa importante e abusou, o Beltrano abusou. Então, parece assim, o meu temor é que a sociedade passe a conviver com isso de uma forma aceitável, quando é extremamente agressivo fisicamente, emocionalmente. Assim, eu quero dizer para vocês assim, que um abuso, ele deixa uma marca no emocional da pessoa de uma forma irreparável. Ele vai deixar uma cicatriz que ela, por mais que você tente usar todos os produtos possíveis, sempre vai ficar ali. Vai ficar uma sequela no emocional. Essa pessoa não vai conseguir ter uma vida normal, uma vida leve, uma vida de entrega. Ela sempre vai se sentir ameaçada, né? Porque veja assim, as pessoas que deveriam, normalmente as pessoas que deveriam estar protegendo são os agressores, né? Na maioria dos casos, porque é o tio, é o avô, é o padrinho, né? O primo, enfim. Então, as pessoas que deveriam ser o protetor, e daí a gente escuta aquele discurso, né? A família é o que tem de mais importante, a família sempre está do nosso lado, a família é que importa. Puxa vida, então, quem vai me proteger se a família cometeu comigo uma agressão desta forma? Quem que vai me proteger? Então, fica esse fantasma da agressão para o resto da vida, para a pessoa. E eu temo, assim, que isso possa a banalizar, né? E com esta pandemia eu temo a banalização de muitas coisas, porque se perderam muitos rituais, né? Assim, os próprios rituais agora das nossas perdas que foram eliminados, né? Então as pessoas vão banalizando, né? Aquilo que muitas pessoas diziam assim, né? Mudando de assunto, sim. Morreu, enterrou. Gente, é isso que está acontecendo, né? Como que nós vamos retomar tudo e fazer as coisas acontecerem de novo, né? Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, assim, que podemos ajudar a pensar, nós temos um compromisso com isso, de ajudar a pensar, de falar sobre isso. As pessoas não gostam de falar destes assuntos, as pessoas já diziam assim, vamos falar de uma coisa alegre, vamos falar de coisa boa, né? E essas coisas vão ficando, mas estão acontecendo ali, né? No vizinho, né? Na família do amigo e assim por diante, né? Irma. Ademar, assim, nós hoje falamos o lado triste e sombrio, né, da família. Mas assim, temos, e eu me deparo profissionalmente com casos totalmente o contrário, né? Nós falamos daquele padrasto, daquela madrasta que trata mal, que agride, que comete a violência, mas também temos aqueles padrastos que são verdadeiros pais. Exato. Madrastas que assumem o filho do companheiro como se ela fosse um filho de barriga, como diz. Eu mesmo, no escritório, já tive casos de que o padrasto criou tão bem o filho que quando ele foi se formar na faculdade, ele me procurou para entrar com uma ação judicial porque ele queria ter no diploma dele o sobrenome do padrasto. E o pai concordou e o padrasto, alegria. Por quê? Porque ele cuidou bem, ele não tomou o lugar do pai em momento nenhum, mas ele esteve junto a um filho que tinha um pai como um pai de verdade. Então, assim, tem um lado bom. E é isso aí que nós temos que... Infelizmente, é a grande maioria, né? E nós temos, assim, que trabalhar
esse lado, esse núcleo da família para que gere mais coisas boas, que não deixe as coisas ruins se sobrepor e florescer, né? Tem que ser as coisas boas da família. Isso. Para arrematar, doutor André. Não, eu acho que a mensagem que tem que ficar, né, é cuidar dos seus filhos, né? Alertar, observar os seus comportamentos, as suas condutas. A vítima de abuso, ela, embora não deixe vestígios no corpo, né, muitas vezes, ela deixa vestígios no comportamento, na maneira que a pessoa vive, né? E são sinais que os pais atentos, né, eles conseguem perceber, né? Então é justamente isso, é saber com quem aquelas regras básicas, né, que eu cresci numa geração de uma família mais tradicional também, né, mas é que aquilo que a gente vê na prática, saiba com quem seus filhos estão andando também, né? Esses dias agora, infelizmente, eu relato aqui, passou um processo que eu estou atuando, em que eu fiz uma denúncia de estupro coletivo de amigos, entre aspas, de uma adolescente que fizeram uma festa, sei lá, na casa de alguém, se reuniram, tomaram bebidas, era uma adolescente de 13 anos, 14, em que se embriagou facilmente e os amigos, né, que frequentavam a festa se aproveitaram e foram todos no quarto, levaram ela para o quarto e abusaram sexualmente da menina, né? Que a qual aconteceu em Lagoa Vermelha. O que só foi descoberto depois, porque a menina ela praticamente entrou em coma alcoólico, alguma coisa nesse sentido, porque alguém depois teve a consciência e relatou que houve o fato, enfim, e aí a gente conseguiu apurar, né? Ou seja, numa festinha de amigos aconteceu um estupro, né? Então, assim, saiba com quem seus filhos andam, né? Os pais hoje estão largando muitos filhos, né? Não sabem, acham que estão protegidos na rua. Não estão, hoje está cada vez pior. É a droga, a gente vê direto o uso de crack, de maconha, de cocaína nessa fase da adolescência, por uma ingenuidade, por uma bobagem de ir na onda do pessoal. E ali começam, né, essas violências. Então, é saber, o pai e a mãe exercer o seu papel de fiscal, né, do comportamento do seu filho, ser um pai e uma mãe verdadeiros, chatos, né, e não, porque o incômodo faz parte, né, da tarefa de ser pai e mãe, né, e a gente vê isso muito, né, então saber com quem ele está, né, e o que ele está fazendo, são atitudes tão simples para proteger, só que muitas vezes se esquecem, né, desses atos porque justamente está em outro mundo, enfim, não tem explicação, né? Então, e colocar a promotoria de justiça também sempre à disposição, né? Porque os casos muitas vezes chegam a nós, né? E a gente consegue de alguma maneira movimentar a rede de proteção, movimentar um pouco mais, cobrar mais, né, dos profissionais que têm que agir para que a gente consiga dar uma resposta melhor ao caso, né? Então estamos sempre à disposição no Ministério Público também para que puder auxiliar, né, nesses casos e orientar também como se deve agir numa situação dessas, né? E que se desconfia, por exemplo, que o filho está sofrendo, vai lá, pede uma orientação, enfim, a gente conversa. Estamos chegando ao final do nosso programa. Passamos alguns minutinhos. É que o assunto é bastante interessante, não é mesmo, doutora Irma? É um assunto bastante sério, bastante interessante, e que bom que a empresa, né, a Lagoa FM, a Lagoa TV, nos dá essa oportunidade de a gente vir aqui debater, trazer à tona esse assunto importante, porque nós, enquanto sociedade, como já falei, temos o dever. Não adianta só bater na porta do Ministério Público ou quem pode bater a porta do consultório da doutora Denise. Eu acho que nós temos que fazer todo um trabalho social de prevenção dessa violência que envolve as crianças nesse âmbito intrafamiliar. Isso. Nosso boa noite a Rosângela da Silva, da mesma forma acompanhando o nosso programa, César Janete Monhon. Excelente programa, elogiando aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado aí pelos elogios. O nosso programa fica por aqui. Nós queremos agradecer imensamente ao promotor de justiça da infância e da juventude, Dr. André Luiz Tarouco Pinto,
a advogada, a doutora Irma dos Passos Rec, e a psicóloga, doutora Denise Tranhago, os quais se dispuseram a vir ao nosso programa para debater, para discutir, para comentar, para abordar esse tema muito importante, a violência infantil. Obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV. O programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá, boa noite. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família.